Mitos e verdades. Oferecimento. Cassemi, sempre à frente, cuidando de você. Pessoal, terça-feira é dia da gente falar sobre saúde no Cidade Alerta Mato Grosso do Sul. E o tema, que você escolheu foi sobre o uso de fones de ouvido e também cotonetes. Ao vivo aqui comigo está o Dr. Leonardo Nacal, ele que é médico otorrinolaringologista. Falei certo, doutor? Certinho, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Boa noite para o senhor. Tudo bem? Obrigado pelo convite, participar desse programa que tem uma audiência muito grande, né? E poder ajudar a esclarecer algumas dúvidas da população aí. Doutor, vamos falar sobre fones de ouvido, né? Para quem está em casa ou para quem está aí na rua, indo para o serviço, é comum a gente olhar essa cena, pessoas, com fones de ouvido conectados ao celular. Se eu passar bastante tempo com esse hábito, doutor, o que acontece com meus ouvidos, com meus tímpanos? Certo, Rodrigo. O fone de ouvido ou qualquer outra fonte sonora, seja o celular direto, seja a televisão, rádio, a TV, qualquer fonte sonora, se você tem uma exposição prolongada, você pode danificar algumas células do ouvido, e poder ter algumas consequências como a perda de audição, o próprio zumbido. Então tem que tomar cuidado com o fone de ouvido. Eu corro o risco de ficar surdo, doutor? Todo mundo corre o risco, então a gente tem que se prevenir, Hoje em dia é muito comum as imagens mostrarem o pessoal com fone de ouvido, às vezes na academia, às vezes na rua, às vezes no carro, Então o problema é uma exposição com uma intensidade sonora muito elevada ou durante muito tempo, durante o dia, isso pode prejudicar a audição ao longo dos anos, Agora, doutor, a pessoa que tem um hábito, de ficar com fone de ouvido todos os dias, é verdade ou é mentira que a sujeira do fone pode prejudicar meu tímpano, pode tampar o meu tímpano? Eu acho que essa é a expressão. Na verdade, isso é um mito, É um mito? A gente sempre tem que limpar qualquer instrumento que a gente vai utilizar, mas não que isso vai causar uma infecção, vai causar uma lesão no tímpano e predispor uma infecção. O que pode acontecer é se o fone de ouvido está com alguma lasquinha e na hora que você coloca, ele corta a pele. Aí sim tem bactérias na pele que podem lesionar e causar uma inflamação. Mas se ele estiver intacto, ele não vai causar uma inflamação, o fone de ouvido. Agora, se eu manter o fone do o volume do celular alto e esse volume passa pelos fones, chegam ao meu ouvido, aí sim eu corro um grande risco. Sem dúvida alguma, Por isso tem que tomar cuidado com o volume. Hoje em dia é muito difícil você mensurar a potência de um aparelho. Cada aparelho tem a sua potência, o fone de ouvido tem a sua potência. Então, uma ideia prática no dia a dia é você não ultrapassar metade daquela intensidade que tem no seu aparelho, no seu fone, para você tentar proteger, Óbvio que tem aparelhos muito potentes. Então, outra ideia é você estar a 1 metro de mim, você está com o seu fone de ouvido. Se eu estou conversando com você e você nem me escutou, está muito elevado. Se você me escutou e não entendeu, já também está alto, então tem que abaixar o volume. Ou se eu estou aqui, estou escutando o que você está escutando, é porque está muito elevado o volume. As crianças são prejudicadas, doutor? Se a mamãe e o papai dá lá para assistir a galinha pintadinha, Sim. patati patatá, colocar o fone de ouvido nos ouvidinhos dela, são as mais prejudicadas? Sim, você tem que controlar a intensidade sonora, Se a criança está com fone de ouvido, você muitas vezes não consegue controlar, a não ser que esteja muito alto, você esteja escutando, Então, tira o fone de ouvido ou usa um pouquinho, dá um intervalo, não ficar o dia inteiro, a tarde inteira usando fone de ouvido, senão pode ser prejudicial para a criança também, Bom, o senhor falou sobre a limpeza, Cuidado para o fone de ouvido estar em péssimas condições, ficar uma lasquinha, lá dentro. E aí o pessoal tem o costume de pegar um cotonete e limpar, colocar dentro, fazer esse movimento circulatório para limpar. Isso pode ou não pode, doutor? Na realidade, as hastes flexíveis do cotonete ou qualquer outro instrumento, Tem pessoas que usam palito, grampo, tampa de caneta, chave, a haste do óculos. Tampa de caneta? Tampa de caneta, A haste do óculos para tentar limpar o ouvido. Qual que é o problema disso? Primeiro que a cera, ela serve como uma camada de proteção. O excesso de cera, ele obstrui o som de chegar ao tímpano e causa perda de audição temporária, Só que tem pacientes que produzem muita cera e tem que ir no consultório, no otorrino, fazer uma limpeza, uma lavagem, a retirada dessa cera, Mas tentar limpar em casa, a pessoa não está vendo. Então ela está indo no tato e às vezes machuca, empurra a cera e pode machucar. Tem gente que lesiona o tímpano, tem gente que fura o tímpano, infelizmente. Aí ela pode ficar surda. Pode ficar surda. Do nada. Ou pode ter uma perda parcial da audição, não uma surdez completa, mas uma perda parcial. Ou aquela perfuração no tímpano, às vezes não cicatrizar e predispor a infecções de repetição. Agora, como que eu sei que eu estou perdendo a audição, doutor?
Um dos sinais é você, às vezes, ouvir e não entender. A pessoa fica, repete por favor, não entendi, né? Então esse é um dos sinais, né? Ou às vezes a pessoa começa a falar muito alto. Isso pode ser um sinal indireto de que você não esteja escutando direito, tá? Ou outro sinal, você está lá com seus amigos, seus familiares, você tem que aumentar muito o volume da televisão, do rádio para entender. O pessoal fala, poxa, você não está escutando direito, abaixa um pouquinho o volume. Então são sinais que você pode estar perdendo a audição e é importante procurar um otorrinolaringologista. E aí eu faço aquele teste de audiometria, doutor, se não me engano? Exatamente. Você vai passando por uma consulta, examinar, ver se tem cera, se precisa fazer uma limpeza ou ver se tem alguma inflamação, alguma lesão. E a próxima etapa é medir a audição através da audiometria. Que coisa. Como que faz essa asepsia dentro, quando chega em vocês especialistas? A gente examina, coloca o otoscópio, aquele aparelhinho para... Aquele aparelhinho? Isso, a gente vê se tem cera, pode puxar com uma pinça, jogar a água, que é a famosa lavagem, usar um aspirador de ouvido. Depende da técnica que o otorrino estiver mais acostumado. Na hora que eu tô no banho, tem como eu lavar os ouvidos? Você toma banho, até onde o dedo chegar no limite, a gente fala que o dedo é o limite, né? Passa o sabonete, passa aqui o shampoo ao redor, no máximo na entrada. E saiu do banho para enxugar, não vai usar o cotonete para enxugar. As pessoas às vezes querem enxugar com cotonete. E aí pega um paninho, uma toalha até onde o dedo chegar. O limite é o dedo mesmo. Então para que serve o cotonete, doutor? É uma boa pergunta, né? Algumas pessoas podem utilizar o cotonete para limpar essa área externa. O entorno. Isso. Ou às vezes quando o paciente tem alguma ferida dentro do nariz, na entrada do nariz. Mas dentro do orifício do conduto auditivo, a gente não indica não. Que coisa, hein? Coisa. Bom, pessoal, vai mandando a tua pergunta no 67-984-24-2097, 67-984-24-2097. Doutor, quem fica muito tempo no celular, né, gravando mensagens pelo WhatsApp, aí coloca e escuta, porque é um volume alto também, quando você escuta no WhatsApp, para todo mundo não escutar, também é prejudicial à saúde? Pode ser prejudicial se o aparelho for muito potente, né? O que é o limite, digamos assim, aceitável, né? São 80 até 85 decibéis no máximo, sendo 8 horas seguidas, tá? Uma conversa aqui, mais ou menos 70 decibéis, tá? Se você colocar um áudio muito alto, estourando, pode chegar a 90 a 100 decibéis. Então isso já começa a prejudicar a audição se você ficar exposto várias vezes durante o dia. Olha... Que coisa, hein? O senhor tem algum Instagram, doutor? Tem Instagram. Qual que é o seu Instagram? É da Clínica Anacal. Né? @Clínica Anacal. Na Clínica Anacal, temos Facebook. O pessoal pode ficar à vontade de mandar mensagem, seguir. A gente manda dicas semanalmente. Olha, doutor, eu tô assustado, hein? Eu uso um ponto eletrônico. Pode fechar aqui, Xará. Em mim aqui, ó. Isso aqui é um ponto eletrônico que a gente recebe as informações do programa de uma outra sala, né, de um outro ambiente. São 2 horas por dia que a gente usa esse dispositivo aqui. Tem alguns, né, que não tem fio, outros têm fio. E aí eu fico pensando nos cantores, que eles também têm que ouvir o retorno que eles estão cantando e também dos instrumentos. Os cantores sofrem, são os mais prejudicados também? Qualquer trabalho que envolva ruído, cantor, músico, marceneiro, serralheiro, né? Pessoal da aviação, pessoal da indústria, eles ter esse risco aumentado, né? Então é importante o pessoal que trabalha com barulho usar aqueles EPIs, né? O equipamento de proteção individual. Então o pessoal lá que está no aeroporto, na pista, usa aquele EPI, que ele vai abafar o som e vai diminuir a intensidade do decibéis que chega ao tímpano, então diminui a chance de lesionar, né? Os cantores, os músicos que vão ensaiar, tem que usar o retorno, então tem alguns retornos com uma espécie de diminuir o som externo para escutarem melhor, então tem que ter tecnologias que ajudam eles nesse sentido. De quanto tempo eu procuro um otorrino, doutor? Em relação à audição, sempre que você achar que não está escutando direito, independente da faixa etária ou da frequência, é bom procurar um otorrino para ver se é cerume, para ver se é inflamação, para ver se é alguma lesão, para ver se tem que fazer alguma audiometria. E isso é muito variável, né? Tem gente que escuta bem a vida inteira e tem gente que tem até um histórico familiar de perda de audição, então tem que procurar um otorrino um pouquinho mais cedo. Então, toda vez que eu sentir necessidade de fazer uma asepsia, uma lavagem, aí eu devo procurar um otorrino? Corretamente. Se for mensalmente, tem que ser mensalmente. Eu tenho pacientes que vão todos os meses porque acumulam muito cerume e tem que fazer a limpeza. Tem pacientes que quase não produzem cera e não precisa fazer a limpeza na vida. Então é muito individual essa produção. E como que eu sei que eu tenho que fazer? Porque escorre, doutor? Como que eu sei? Não, é só, às vezes a pessoa... Tem gente que acaba olhando assim e fala, tá com cera, né? Mas tem gente que às vezes começa só a tampar a audição.
poxa, não estou escutando direito, pode ser a cera. Vamos procurar um otorrino para ver se é isso aí. Bom, essas foram as orientações de dicas, né, do quadro Mitos e Verdades, doutor Leonardo Nacal. Doutor, prazer em conhecê-lo, viu? Bastante Prazer, didático. Obrigado. Mande um abraço ao seu irmão, que seu irmão já veio aqui no nosso Sim, programa o doutor também. Bruno Nacal, sim. Mande um abraço a ele. Tá certo, E obrigado volte pelo mais convite. vezes. Então aceitamos os convites aí. Tá bom? Pode sair bom. por ali, @Clínica Nacal, viu? Olha, gente, surpreendente, né? Deixa eu dar um recadinho da Cassemes para vocês. Pessoal, com saúde não se brinca, não é mesmo? Por isso, a Cassemes oferece atendimento completo para os beneficiários da prevenção ao tratamento. Gente, com o Centro Médico e Diagnóstico Avançado da Cassemes, quem é beneficiário, quem tem Cassemes tem à disposição profissionais de inúmeras especialidades médicas, incluindo fisioterapia ortopédica em um só espaço. É incrível, né? E é muito mais comodidade para cuidar da sua saúde por inteiro, do diagnóstico ao tratamento. Então você já sabe, né? É beneficiário Cassemes, precisou de consulta médica ou atendimento fisioterápico? Agende já seu atendimento pelo telefone 3056-9800, 3056-9800. Mas se o que você precisa é colocar os exames em dia, a Cassemes tem também o Centro Diagnóstico Avançado Cassemes, uma estrutura completa com padrão de alta qualidade, que você já conhece e confia, e que é a garantia de excelentes resultados. E o melhor, também atende outros convênios, pessoal. Para agendar o seu atendimento no setor de análises clínicas, basta ligar no 3026-8819 ou no 3383-4838. Ah, se você precisa de imagem, exames de raio-x, ultrassonografia, mamografia, ressonância, entre em contato no 3044-0047. Você já sabe, né? Cassemes. Pessoal, isso é Cassemes. Sempre à frente, cuidando de você por inteiro. E esse foi o quadro Mitos e Verdades dessa terça-feira. Mitos e Verdades. Oferecimento. Cassemes, sempre à frente, cuidando de você. E no próximo bloco, ele já chegou. Ele vai entrar aqui. Ao som de Shalonal, com 2 metros de altura, o maior robô do Brasil. Já, atenção criançada,